Neste vídeo emocionante, conheça a tocante história de um milionário que, após perder sua esposa, tenta se reconectar com seu filho com deficiência. Quando ele contrata uma babá para cuidar de Daniel, um menino com paralisia cerebral, algo inesperado acontece. O amor incondicional de uma mulher transforma vidas e cura feridas do passado. Acompanhe essa jornada de redescoberta, vínculos familiares e como mesmo nas situações mais improváveis, o amor é capaz de reverter a dor. A história vai além da simples relação de uma babá com seu trabalho. Ela toca na alma, explora os desafios do luto, da paternidade e da necessidade humana de conexão. Não perca essa narrativa profunda sobre amor, cura e esperança. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de redenção e superação. Deixe seu like se você acredita que o amor é capaz de transformar vidas. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre a importância da conexão emocional em nossas vidas. Um magnata contratou uma cuidadora para cuidar de seu filho com limitações motoras, e o que ele presenciou acabou despedaçando seu coração. Gustavo tinha tudo o que a fortuna podia bancar. Um casarão imenso com 3 andares, piscina, climatizada, quadros preciosos nas paredes e uma garagem com mais veículos do que conseguia dirigir. Mas o vazio daquele lugar era muito pior do que qualquer ostentação. Era um vazio sufocante, repleto de lembranças que ninguém ousava comentar em voz alta. Ele era viúvo esposa dele, Letícia, falecera no parto 7 anos atrás e, junto com ela, parte dele também desmoronou desde aquele dia. Gustavo se transformou num sujeito mais reservado, mais isolado. Ele deixou de sorrir e passou a viver no modo automático. Despertava bem cedo, tomava café sem companhia, pegava o carro, ia para a corporação, resolvia pendências, rubricava documentos e voltava para casa, como se fosse funcionário de um pesar infinito. O filho dele, Nicolas, nascera com paralisia cerebral. Não caminhava, não falava, mas observava, e aqueles olhos comunicavam mais do que qualquer expressão. Nicolas possuía um olhar mais intenso que Gustavo já havia visto. Mesmo assim, ele não fazia ideia de como lidar com aquele menino, nem de como se aproximar. Se sentia impotente, sentia revolta por si próprio, por não saber demonstrar amor. Não era que ele não sentisse, era que não conseguia colocar para fora. Parecia que algo dentro dele tinha sido bloqueado. Nicolas vivia no cômodo do andar superior, cercado por enfermeiras. Cuidadoras e terapeutas trocavam de tempos em tempos como peças de um tabuleiro. Algumas resistiam semanas, outras poucos dias. Diziam que era exigente, que o garoto não cooperava. Mas Gustavo suspeitava de outra coisa. Ninguém ali se importava. De verdade, só cumpriam o serviço sem afeto. E Nicolas sentia isso apesar de não falar. Ele captava. Tudo aquela manhã principiou como qualquer outra. Gustavo desceu as escadas com a fisionomia fechada, o paletó alinhado e o telefone vibrando. Atravessou a sala sem desviar o olhar. A mesa do café estava servida, mas ninguém tocava nela. Era sempre assim, a empregada preparava por rotina. Mas ele raramente parava para comer no meio de uma reunião que acontecia na própria residência com o novo gestor financeiro. A cuidadora de Nicolas surgiu na porta num tom seco. Comunicou que estava indo embora. Alegou que o menino passara a noite inteira chorando, que ela não sabia mais o que fazer. Afirmou que ele estava agitado, que não acatava, que para ela era demais. Gustavo tragou o ar e somente disse um entendido. Não questionou, não pediu que permanecesse, esperou que ela se retirasse e ficou imóvel encarando o jardim. Viu o carro dela saindo e pensou, pela 1000ª vez, que nada funcionava. Ali naquela tarde cancelou os compromissos. Algo raro subiu cautelosamente até o quarto do filho. Há dias não entrava lá. O ambiente era bonito, repleto de brinquedos caros, objetos vibrantes, mas a despeito de tudo, havia uma melancolia.
Nicholas estava deitado com os olhos abertos, fitando o teto. Quando reconheceu os passos do pai, virou levemente a cabeça. Apenas isso, nenhum outro movimento. Gustavo sentou-se na poltrona de canto e o observou. O garoto lembrava a mãe, e isso doía. Era o mesmo olhar grande, o mesmo cabelo castanho, o mesmo tom de pele, tudo da Letícia estava ali, mas sem a alegria que ela carregava. Nicholas piscava vagarosamente, como se dissesse: "O que faz aqui, pai? Vai continuar fingindo que não me vê?" Depois de uns minutos em silêncio, Gustavo se ergueu. Apanhou o tablet que estava na mesinha e começou a procurar agências. Precisava de outra profissional, mais uma tentativa. Sabia que era paliativo, mas não podia deixar o filho desamparado. Fez 3 telefonemas, as 3 marcaram entrevista. Viriam no dia posterior. Desligou o tablet, levantou-se e se aproximou da cama. Pousou a mão na cabeça do filho. Nicholas fechou os olhos como se aquele toque fosse algo raro. E de fato era. Gustavo sentiu um nó na garganta, mas não deixou a emoção transbordar. Engoliu a seco e saiu do quarto. A noite chegou devagar. Ele jantou sozinho. A casa ainda estava em completo silêncio, mas era um silêncio desconfortável. Não era calma, era ausência na madrugada. Escutou um barulho vindo do quarto de Nicholas. Foi até lá. O garoto chorava em tom baixo. Era um choro sofrido, um som tão contido como se temesse atrapalhar. Gustavo permaneceu parado na porta, sem saber se entrava ou não. Depois de alguns segundos, voltou para o próprio quarto. Deitou, mas não pregou os olhos no dia seguinte. As entrevistas tiveram início cedo. A primeira candidata tinha ótimas referências, anos de atuação, inglês fluente, mostrava técnica, mas não fitou o menino. Nenhuma vez a segunda era mais simpática, mas parecia assustada. Perguntava sem parar sobre horários, como se tivesse pavor de encostar nele. A terceira chegou atrasada e foi dispensada sem cerimônia. Quando Gustavo já imaginava abortar o resto do dia, aproximou-se um carro simples e estacionou no pátio. A mulher que desceu era jovem, cabelos presos, roupa simples, nada chamativo, e ao mesmo tempo tudo nela era diferente. Ela atravessou o corredor principal sem pressa, com uma expressão de serenidade ao vislumbrar. Nicholas se abaixou na altura dele. Não cumprimentou o pai. Primeiro falou com o menino. "E aí, campeão, será que posso sentar aqui?" Nicholas fixou o olhar por alguns instantes. Não falou obviamente, mas piscou de modo acelerado, um sinal que só quem estivesse atento iria captar. Tânia era o nome dela. Sentou-se ao lado da cama como se já estivesse familiarizada. Gustavo notava tudo em silêncio pela primeira vez. Em muito tempo. Sentiu algo se mover lá dentro. Não chegava a ser esperança, mas era o início de alguma coisa. Algo que ele não sabia nomear ainda. Só compreendia que talvez finalmente aquela casa pudesse ficar um pouco menos fria. Tânia entrou trazendo nas costas uma bolsa surrada numa das mãos, uma pastinha fina e um semblante que misturava calma com certa sombra no olhar. Ela não era do tipo que a gente vê e logo pensa: essa pessoa vai transformar tudo. Ela parecia comum, mas assim que passou pelos portões da mansão, o ar se modificou. Era como se ela não estivesse ali. Só por emprego, mas por alguma razão desconhecida. Gustavo não desceu para recebê-la. Deixou a empregada fazer as honras. Se encontrava no piso superior no escritório, acompanhando a câmera de segurança. Queria avaliar como ela agiria sem a presença dele. Não era desconfiança. Era o padrão. Ele sempre observava primeiro. Tânia adentrou sem ficar elogiando o lugar, nem reparando no tamanho. Foi direto na questão. Onde está ele? A empregada gaguejou um pouco diante da pergunta seca, mas respondeu. Tânia retirou os calçados antes de subir a escada. Fez aquilo sem que ninguém exigisse, disse simplesmente: criança, percebe tudo até o som dos sapatos na porta. Gustavo escutou isso pelo áudio da câmera, franziu o senho.
Nenhuma das outras cuidadoras havia falado algo sequer parecido na tela. Viu Tânia sumir escada acima, teve vontade de segui-la, mas permaneceu sentado tentando decifrar. O que sentia curiosidade, talvez, ao cruzar a porta do quarto. Tânia avistou Nicholas deitado de lado encolhido. O sol entrava tímido pela janela e iluminava a parede. Ela parou observando-o por alguns segundos, depois se aproximou lentamente. Não pegou planilhas de orientação, não checou papelada nem perguntou nada sobre horários, apenas se ajoelhou ao lado da cama e pousou a mão com gentileza no colchão, como quem pede licença. Oi, Nicholas, sou Tânia. Vim passar um tempo com você, mas só se você quiser. Nicholas moveu os olhos devagar na direção dela. Os dois ficaram se encarando. Ele não abria um sorriso nem fazia gestos, mas também não se retraiu. Era como se estivesse avaliando ela. Tânia não tentou insistir. Permaneceu no chão, como se tivesse todo o tempo do mundo. Depois de alguns minutos, ela puxou da bolsa um brinquedo antigo, um carrinho de madeira com rodinhas meio soltas. Deixou no chão e o empurrou vagarosamente. O barulho das rodas no piso interrompeu o silêncio do cômodo. Nicholas voltou o olhar, ainda sem sorrir, mas interessado. Tânia captou e prosseguiu. Falava pouco, apenas movimentava o carrinho para um lado e para o outro, com uma tranquilidade que destoava do clima pesado daquela casa. Gustavo desceu as escadas cerca de 20 minutos depois. Queria ver pessoalmente. Ao chegar no corredor do quarto, parou na porta e ficou parado. Tânia estava sentada na beira da cama, com Nicholas deitado ao lado dele. Parecia menos tenso. Ela contava uma narrativa simples, usando o carrinho como protagonista. Esse carrinho se perdeu da garagem dele, rodou até achar um menino que também se sentia meio perdido. Nicholas piscou devagar. Gustavo notou, mesmo não sendo algo grandioso, era algum sinal de vida. Como você conseguiu isso? Ele falou entrando no quarto. Tânia olhou para ele tranquilamente. Eu não fiz nada, só sentei e esperei ele me enxergar. Criança não exige truque, só presença. Gustavo não teve o que responder. Ficou olhando do filho para ela, algo o desconcertava. Aquilo tudo era bom demais ou rápido. Demais, metade dele queria se encher de ânimo. A outra suspeitava que fosse apenas sorte de principiante. Naquela tarde, Tânia desceu para tratar do assunto profissional. Gustavo ofereceu café. Ela aceitou, sentaram na cozinha, o que era incomum naquela casa. Então, ele começou o questionário direto. Você tem experiência com crianças que necessitam de cuidados especiais? Tenho, já atendi 3 cada uma com sua história. E por que saiu dos empregos anteriores? Porque em alguns locais a criança era vista como fardo. Não consigo trabalhar assim. Ele silenciou. E por que quer esse trabalho? Porque percebi o jeito que ele olha e eu entendi, não sei explicar como, mas entendi. Gustavo não achou resposta. Conferiu as referências tudo em dia, mas ainda carregava aquele desconforto não referente a ela, mas a todo o conjunto. Ele tinha receio de se entregar. Já havia confiado no passado e saíra ferido. Quando pode assumir? Agora. E ela começou ainda naquele dia, retornou ao quarto, ficou com Nicholas. Até ele dormir, narrou outra historinha. Sussurrou uma música suave dizendo que tudo daria certo e pela primeira vez em semanas, o menino descansou sem crise. Gustavo acompanhou tudo pela câmera. Depois desligou, fechou o notebook e deixou o olhar voar para longe. Havia algo diferente em Tânia. E não era apenas o modo como cuidava de Nicholas, era no próprio olhar, como se ela carregasse um passado conturbado. Mas não deixasse que isso a derrubasse, ou talvez usasse isso da maneira certa. Naquela noite, a mansão pareceu menos vazia, ainda silenciosa, ainda enorme. Mas havia um quarto, ao menos, respirando uma leve esperança nos primeiros dias. Tânia não tentou renovar nada. Não chegou cheia de planos, ou com a pressa de mostrar eficácia. Apenas foi se aproximando com cuidado, como se respeitasse o tempo do menino.
Isso trouxe mudança. Imediato, o quarto de Nicholas era sempre lotado de brinquedos, caros, livros grandes, máquinas de estímulo, tudo de última geração, mas sempre ficou largado, quase sem uso. Tanya não correu atrás de nada disso. No segundo dia, apareceu com uma pequena caixa de casa contendo tintas lápis de cor, folhas de papel, brinquedos artesanais. Um deles era um boneco de tecido, com um rostinho costurado, de forma meio desajeitada. Gustavo via tudo pelas câmeras, estava acostumado a observar de longe, mantinha o celular em mãos para dar uma espiada rápida no que ocorria lá em cima. Não era que não acreditasse nela, era a única forma que conhecia de ter sensação de controle naquela manhã. Tanya colocou uma música suave no quarto. Não era canção de criança nem ritmo acelerado, só uma melodia tranquila. Sentou-se no tapete com Nicholas, pegou um dos lápis e começou a desenhar sem exigir que ele copiasse ou repetisse. Deixava o material ao alcance dele, caso ele quisesse tentar. Nicholas prestava atenção, mostrava uma curiosidade discreta. Às vezes mexia os dedos, parecia considerar se podia tocar. E quando finalmente avançava, Tanya sorria sutilmente, sem exageros, como se dissesse: "Faz do seu jeito, tá? Tudo certo." Gustavo subiu em meio à manhã, sem anunciar ao chegar à porta. Viu Tanya limpando as mãos de Nicholas com um pano. Os dedos do menino estavam tingidos de azul. E na folha havia um traço torto, mas feito por ele. Ele que fez isso. Gustavo soou surpreso. Foi sim, ele agarrou o lápis e pressionou a folha com força. Ele tem energia, só precisa querer usar. Nicholas fitou o pai. Gustavo fixou no olhar dele e ficou sem palavras. Não era algo gigantesco, mas ainda assim marcante. "Você tem formação acadêmica?" Ele insistiu, mantendo alguma desconfiança, não apenas paciência. Gustavo se calou por um tempo, balançou a cabeça e saiu. Ele simplesmente não sabia processar tudo aquilo nos dias posteriores. Tanya criou um ritmo mais íntimo, sem imposição. Nicholas passou a despertar mais calmo, a comer melhor, a dormir mais sereno. Ela se comunicava com ele a todo instante, mesmo sem retorno, contando se o dia estava nublado, o que ela pretendia fazer depois ou o que sonhara na noite anterior. Pouco a pouco, o garoto se manifestava com pequenas reações, até que num dia, enquanto ela narrava uma história de monstros da floresta, Nicholas soltou um som baixinho, como se fosse um risinho abafado. Tanya interrompeu na hora. Encarou-o com os olhos marejados, porém não chorou. Só pousou a mão na dele e disse bem baixo: "Eu ouvi isso, obrigada." Gustavo acompanhava tudo pelo tablet, fingindo atenção numa teleconferência ao escutar aquele som. Parou o vídeo e pôs a gravação de novo. Ouviu outra vez. Depois deixou o tablet de lado, sentindo um turbilhão de sensações, como se algo pedisse reação. Mas ele não sabia como houve uma noite em que Nicholas sofreu uma crise e começou a se sacudir na cama. O corpo enrijecido, rosto avermelhado, gemidos curtos. Tanya correu para o quarto, apagou a luz. Sustentou a cabeça dele com cuidado e pôs-se a cantar baixinho. Aquela mesma música usada no início ficou com ele por quase meia hora até o corpo amolecer. Gustavo chegou depois, quando entrou no quarto. Tanya estava sentada no chão com Nicholas aninhado no colo, ofegante, mas pacificado. "Isso acontece faz tempo?" Ela perguntou. "Sim, desde bebê. Médicos dizem ser natural, mas é difícil assistir." "Por que você não fica perto dele nessas horas?" Gustavo não respondeu. Era a primeira vez que alguém questionava daquela forma, sem julgamento, apenas questionava. Naquela madrugada ele permaneceu acordado, remoendo o assunto. Recordou a época em que Letícia engravidou. Eles planejavam tantas coisas. Ele pesquisara sobre os melhores berços, as escolas mais conceituadas, viagens a 3. Tudo aquilo sumira quando a obstetra informou que Letícia não aguentara o parto.
E então Nicholas se tornou um reflexo daquele trauma. Era duro encará-lo sem lembrar a perda. E assim Gustavo se afastou sem querer perceber. Refugiou-se era a maneira de sobreviver. Mas agora, ao presenciar o filho reagindo dormindo no colo de uma mulher estranha que chegara, sem avisar algo dentro dele, começava a se romper uma parte. Buscava proximidade enquanto a outra ainda sentia. Pavor de falhar, pavor de sentir no quinto dia. Tania colocou Nicholas na cadeira de rodas e o levou para o jardim. O sol estava brando, mas o ar estava agradável. Ela empurrava a cadeira devagar, apontando as plantas, os passarinhos, a relva úmida. Nicholas movia os olhos, atento a tudo em determinado momento. Ele ergueu um dedo na direção de uma flor amarela. Tania se inclinou e a pegou, aproximando do nariz dele. Essa aqui é toda sua. Gustavo observava do terraço do segundo andar quieto. Ver aquilo lhe provocava um aperto no peito. Era muita coisa acontecendo, por mais que fossem coisas miúdas para ele, eram enormes. Renata sempre achou que aquela mansão lhe pertencia indiretamente, não oficialmente. Mas ela agiu assim desde o funeral da irmã Letícia. Visitava com frequência, nunca fixou residência ali, mas costumava passar dias que não tinham fim. Alegava que estava preocupada com o sobrinho, mas na realidade costumava circular pelos cômodos, como se analisasse mentalmente o que lhe caberia. Renata era o tipo que gostava de dominar o ambiente, falar alto, usar gestos marcantes, se vestir como se fosse entrevistada diariamente e vivia fazendo perguntas que soavam como provocações desde o começo. Ela não fora com a cara de Tânia, na verdade, mal a examinou. No primeiro encontro, lançou apenas aquele olhar de cima a baixo, breve e gelado, e partiu para a cozinha, fingindo que a cuidadora não passava de mais um rosto temporário naquele lar, naquela manhã. Renata apareceu. Sem prévio aviso, tocou a campainha mesmo. Possuindo a chave guardada na bolsa, a empregada abriu e ela entrou resmungando. Esse toque de campainha é insuportável. Gustavo desceu com expressão de pouco caso, já conhecia o estilo da cunhada. Ela chegou com um vestido vibrante, óculos escuros no topo da cabeça e uma bolsa mais valiosa do que o carro da Tânia. Vim ver o Nico, ela declarou, erguendo os óculos e beijando o ar. Gustavo apenas balançou a cabeça quando subiram. Depararam com Nicholas no tapete da sala com Tania. Ele estava sentado com apoio de almofadas, enquanto ela mostrava figuras em um livro. Nicholas produzia um barulhinho de contentamento com foco total nas imagens. Nossa, um milagre aconteceu! Renata alfinetou, parando abruptamente. Tânia se virou surpresa. Gustavo deu um passo. Renata, essa é a Tânia quem está cuidando do Nicholas agora. Já notei e ele parece gostar, não é? Tá todo soltinho com uma desconhecida. O clima pesou. Tania com leveza respondeu. Não sou estranha para ele, passo o dia inteiro aqui, nos entendemos bem. Renata forçou um sorriso daquele sem afeto. Espero que sim, crianças são sensíveis, sobretudo crianças como o Nico. Ela aproximou-se do sobrinho, abaixou para lhe dar um beijo, mas ele virou o rosto. Tania percebeu Gustavo também. Renata se ergueu fingindo que nada acontecera, então emendou. Tania, né? De onde veio? Sou da Zona Oeste, trabalhei com outras crianças antes. Ah, entendi, com carteira assinada? Em certos lugares sim, em outros como autônoma. Renata piscou lentamente. Era nítido o julgamento. Ela não precisava falar muito para dizer tudo, apenas o modo de encarar e qual sua escolaridade. Especialização em cuidado especial e ações de estímulo infantil, curso técnico. Interessante. Gustavo revirou os olhos entediado. Não era mais entrevista. Tania já tinha provado seu valor, mas ele conhecia a cunhada e sabia que aquilo era só o início. Renata passou a surgir quase todo dia com desculpas. Trazia roupas antigas de Nicholas, dizia ter documentos, entregava bolo, se dizia carinhosa.
mas espionava Tânia no fundo, analisava cada movimento com aquele semblante de quem esperava uma falha para atacar. Certa tarde ela chegou e encontrou Tânia sozinha no quintal com Nicolas. Ele estava na cadeira e ela empurrava devagar, conversando sem pausa ao ver Renata chegando. Tânia sorriu cordialmente. "Boa tarde, dona Renata. Trouxe o Nico para respirar um pouco lá fora." "Dona, não, querida, me chame de Renata mesmo, dona, me envelhece." Ela foi até Nicolas, colocou a mão no ombro dele e o garoto recuou. Tânia reparou e Renata também. Engraçado, sempre fui a preferida dele. Às vezes as preferências mudam, principalmente quando o cuidado é verdadeiro, Tânia disse, gentil, mas firme. Renata cerrou os lábios. Desgostou de ser contrariada, principalmente por quem ela julgava subalterna. No dia seguinte, Renata apareceu com outro plano. Chamou Gustavo ao escritório com ar grave. "Pesquisei sobre a Tânia." "Você fez o quê?" "Fui atrás das redes sociais, peguei o RG, procurei contatos em clínicas. Escolas não achei." "Nada grave, mas também nada muito consistente. Ela não menciona a família, não fala do passado, não acha estranho." Gustavo cruzou os braços, ficou em alerta. "Você acha que ela é perigosa?" "Acho que ela é um enigma, e enigmas não devem ficar perto de crianças frágeis." Ele se calou. Aquilo mexia com ele, mas não emitiu contrariedade, só guardou para si. Renata não parou aí, passou a conversar com a empregada sutilmente, com perguntas indiretas, sempre espreitando. Tânia notou. Não era ingênua. Reconhecia. Olhares. Tânia sabia que estava sendo testada numa noite. Gustavo chegou ao térreo e a viu sozinha na cozinha, bebericando algo fumegante. Ela parecia desgastada, mas ainda firme. "Minha cunhada tá te enchendo." Ele questionou. "Já lidei com pior, mas sei que ela não vai dar trégua." Gustavo se sentou diante dela. Não encontrava palavras, mas compreendia que por trás da postura calma, Tânia era o sustentáculo que o menino nunca teve e pela primeira vez em anos, aquela casa começava a ganhar vida. E isso se devia a alguém de fora, alguém impensável para a família. Também era nítido que Nicolas fora o primeiro a sentir a diferença. Tânia e ele compartilhavam algo maior do que carinho. Era uma sintonia genuína. Ela surgiu certa manhã usando uma camiseta de super-herói. E Nicolas mirou a estampa pela primeira vez em dias. Seu olhar brilhava com intensidade. Tânia percebeu na hora. "Você gosta deles, né?" Perguntou em tom baixo, chegando pertinho dele. Nicolas moveu o pescoço, quase afirmando. À tarde ela pegou cartolina, recortes de histórias de super-heróis e elaborou uma aventura onde Nicolas era o protagonista. Grudou tudo na parede do quarto. O garoto observava cada detalhe como se tivesse encontrado um lugar no qual pertencia. Gustavo, que antes passava direto pelo quarto, parou na porta, ficou admirando Tânia, sentada no chão com Nicolas fazendo vozes diferentes e o menino vidrado nas imagens, até mexendo os dedos. Ele nunca fez isso antes. Disse meio perplexo. Agora ele faz. Tânia devolveu com um sorriso no canto. Gustavo mal conseguiu disfarçar o impacto, pois era real, não era ilusão. O garoto estava mais vivo, mais presente. Certo dia, Tânia acordou cedo, lembrando de uma brincadeira da infância, e decidiu tentar com Nicolas. Encheu balões coloridos, espalhou almofadas de segurança e deixou o quarto acolhedor. Assim que o menino despertou, deparou-se com aquela cena inusitada. Tânia explodiu um dos balões com as próprias mãos, fazendo um barulhão. Ele arregalou os olhos e soltou algo inédito. Uma gargalhadinha. Rápida, mas que era de verdade. Tânia paralisou o coração, disparou, conteve as lágrimas. "Você riu, meu anjo, você riu." Ela segurou a mão dele. Nicolas a fitou firme. Era como se dissera, "Você me encontrou?" Gustavo via tudo pelas filmagens e não notou que chorava, até as lágrimas mancharem seu colarinho. Ele passou o resto do dia diferente, andava devagar. Respondia mensagens sem urgência.
Anulou um compromisso para ficar mais tempo em casa. E isso começou a se tornar rotina, mesmo sem se dar conta. Ele precisava da presença daquele pequeno ser e da mulher que o iluminava numa manhã. Tania viu Gustavo no corredor do segundo andar, perto da porta do quarto do Nicolas. "Quer entrar?" Ela provocou com suavidade, segurando um pano para limpar brinquedos. Ele hesitou, mas deu um passo adiante. Nicolas estava deitado experimentando um brinquedo que encaixava peças. Tania largou o pano e se sentou no tapete com naturalidade. Gustavo permaneceu em pé, assistindo. Depois se abaixou a contragosto e se colocou ao lado do filho. Nicolas virou a cabeça devagar para encarar o pai. Ficaram se olhando. Tania não disse nada. Permitiu que aquele instante falasse por si próprio. Gustavo pegou uma peça do brinquedo e errou o local. Nicolas então moveu a mão, parecia indicar o encaixe correto. Tania guiou os dedos dele até o lugar certo, clicou encaixado. Gustavo deu uma risada contida. "Ele é mais inteligente que eu", confessou sem erguer o olhar. "Muito." Tania sorriu também. A partir daí, Gustavo entrou mais vezes no quarto. Primeiramente só observar, depois começou a interagir. De fato, levava suco, tecia comentários sobre o trabalho, contava um fato qualquer do dia. Nicolas acompanhava com atenção numa tarde. Gustavo chegou portando um álbum antigo de fotos. Era da época da gravidez de Letícia Tania, e Nicolas estavam ali folheando um livro infantil quando ele pediu licença para mostrar. "Posso mostrar isso?" "Claro." Ela respondeu, auxiliando Nicolas a mudar de posição. Gustavo abriu o álbum, exibiu imagens do barrigão da mãe, ultrassons, montagem do berçário. Tania apoiou o menino para ficar mais confortável. Nicolas piscava como se entendesse cada fotografia. Sua mãe era incrível. Gustavo sussurrou com a voz embargada. "Ela adoraria te ver tão desperto." Instalou-se um silêncio, mas não era triste. Era um silêncio que preenchia mais do que faltava naquela noite. Gustavo encontrou Tania na cozinha lavando louça. Ele se encostou no balcão, cruzou os braços. "Obrigado por hoje." "Não precisa agradecer." "Precisa sim, faz 7 anos que... Achei que meu filho não reagiria jamais e de repente eu vejo que ele só precisava de alguém que não desistisse." Tania secou as mãos. Encarou Gustavo. Não disse nada, mas o olhar já respondia. Tudo havia uma cumplicidade crescendo. Ali não era paixão romântica nem toque físico. Era algo mais profundo. Um respeito que brota quando duas pessoas cuidam de uma mesma ferida e percebem que respirar fica menos difícil se estiverem unidas. E Nicolas também sentia. Parecia saber que seu mundo estava se transformando e que agora não estava sozinho. Naquela mesma semana, Gustavo decidiu fazer algo que não fazia havia anos. Um jantar formal, não era nada exagerado, mas envolveria nomes importantes, sócios, advogados, investidores, gente que ele precisava manter por perto, mesmo não gostando de socializar, mas fazia parte do jogo. O encontro seria numa sexta à noite. Ele solicitou arrumação completa, mesa requintada no salão de jantar, velas altas, prataria importada, tudo impecável. A cozinha virou um alvoroço, o dia inteiro cheiro de carne no forno, taças enfileiradas, guardanapos finamente dobrados. Até o piano da sala foi revisado. Tania passou o dia com Nicolas, como de hábito. Sabia que chegariam convidados, mas não interferiu. Não era sua área. Ao entardecer, ela desceu com o garoto na cadeira devagar. Pretendia levá-lo ao jardim e depois para ver TV, mas no caminho topou com Gustavo vestindo paletó. "Vai ter reunião?" Ela perguntou em tom descontraído. "Mais ou menos, um jantar de negócios é meio cansativo." Nicolas observava cada gesto. Gustavo então ajeitou o pano que cobria as pernas do filho. "Se quiserem, podem ficar por aqui. Se ele sentir vontade de participar um pouco, tudo bem." Tania estranhou Gustavo.
Nunca deixava o menino na presença de pessoas de fora, mas apenas assentiu. Pouco depois, os convidados foram chegando. Homens engravatados, mulheres de vestido longo, vozes sonoras demais para aquele ambiente acostumado a sussurros. Tania ficou num canto próximo ao sofá, com Nicholas conversando baixo. Apontando detalhes da decoração tentando distraí-lo, o menino analisava tudo curioso. Gustavo desempenhava o papel de anfitrião. Sorria no limite, apertava mãos, contava histórias moderadas, mas frequentemente dava uma espiada em Nicholas, como se aquela presença ali tornasse tudo mais coerente na hora em que todos se sentaram. Tânia pensou em subir com Nicholas, mas Gustavo anotou e chamou. Fica aqui, senta do meu lado e o Nicholas também. Os olhares se cruzaram em volta. Alguns sorriram, outros fingiram não se incomodar, mas ninguém falou nada. Tania obedeceu. Ficou à esquerda de Gustavo com Nicholas entre eles. Um garçom trouxe um prato especial para ela e um suco. Ela agradeceu baixinho durante o jantar. O bate-papo rodava em torno de negócios, viagens, impostos, projetos, gente rica discutindo cifras distante do universo de Tânia e possivelmente de Nicholas, mas o menino seguia calmo, atento às conversas, virava-se às vezes para Tânia como se perguntasse: "Tudo bem?" E ela correspondia sempre com um sorriso. Contido, foi nesse momento que Nicholas ergueu o braço devagar e apoiou a mão sobre a de Tânia. Ela parou imediatamente, olhou para ele e então ele fez algo inesperado. Com a mão livre, começou a abrir e fechar os dedos. Lentamente repetiu 3 vezes. Tânia perdeu o fôlego, encarou Gustavo. É aquele sinal que ensinei para ele. Quer dizer que ele está demonstrando carinho. Ele memorizou, ele está dizendo que gosta de mim. Gustavo olhou do menino para ela e sentiu um calor subir ao rosto. Todos na mesa silenciaram. Era como se o tempo tivesse parado. Um dos sócios limpou discretamente uma lágrima, outro soltou um "nossa", em tom quase inaudível. Renata, que também estava presente, travou o maxilar sem emitir palavra. Gustavo pousou a mão no ombro do menino e murmurou numa voz que só Nicholas e Tânia ouviram: "Eu também gosto de você, meu filho demais." A partir dali, ninguém conseguiu retomar o assunto inicial. Conversaram sobre temas mais profundos: acessibilidade e escolas especializadas, o valor de ter pessoas certas por perto. Gustavo parecia outro. Tania ficou em silêncio, enxugando os olhos, enquanto Nicholas se mantinha sereno quando o jantar terminou e os convidados foram saindo. Tania levou Nicholas de volta ao quarto. Estava tarde e ele demonstrava cansaço, mas com um semblante de contentamento silencioso, como se sentisse que cumprira algo grandioso. Ela o acomodou no leito, cobriu e ficou ao lado imóvel por alguns minutos. Depois passou a mão em seu cabelo. "Você é maravilhoso, sabia?" Nicholas virou o rosto levemente. Gustavo apareceu na porta, se aproximou e se sentou na poltrona do outro lado sem pronunciar nada. Tânia levantou, reuniu a mochila e se direcionou à saída. "Vou descansar um pouco, a noite foi longa." "Tania," ele chamou antes que ela sumisse. "Você acha que está envolvida demais?" Ela piscou. "Sim, estou." E se retirou, deixando Gustavo sozinho no aposento com o filho, sentindo o peso e a extensão do que se desenrolava. Renata odiava perder a rédea, gostava de ter domínio das circunstâncias, das pessoas, das conversas, e ao notar Tania se firmando na rotina de Nicholas e se aproximando de Gustavo, algo se acendeu nela, e não era bom depois do jantar. Entendeu que a situação subira de nível. Tania não era apenas uma cuidadora, e as pessoas perceberam isso, Gustavo também, e o pior, Nicholas escancarou aquele sinal de amor na frente de todos, e ela jamais recebera tal gesto nenhuma vez, nem mesmo a Renata. No dia subsequente, ela contatou uma velha conhecida de cartório e expôs o assunto sob pretexto de cuidado. Conseguiu puxar documentos e anotações. "Pode checar os dados de Tânia Helena Lima.
Depois passo o CPF. A amiga resistiu, mas Renata jogou conversa de modo sedutor e obteve o que desejava. Ela só precisava achar qualquer detalhe comprometedor. Tânia era um perigo e devia ser neutralizada 2 dias depois. Renata desembarcou na mansão com um envelope esbranquiçado. Chegou cedo com semblante tenso. Precisamos conversar em particular. Gustavo atendeu confuso. Pode dizer, acho que precisa ler. Isso antes de algo pior acontecer. Gustavo abriu. Leu eram registros impressos, prints de perfis antigos, dados públicos de sistemas obscuros que Renata acessava. Aqui tem publicações de muito tempo atrás. Tânia rompeu com a família, sumiu de casa. Ainda jovem, trabalhou sem registro. Perdeu processos relacionados a abandono de serviço. Mas veja só, a autora do processo desistiu sem alegar razões. E olha, essa ocorrência policial foi à delegacia, com uma criança no colo pedindo ajuda. Não disse a ninguém quem. Era a criança e saiu correndo caso o arquivado não acha estranho. Gustavo analisou tudo em silêncio. Tânia jamais relatou nada a respeito, mas ele também nunca havia perguntado. Isso não prova nada. Ele protestou fechando a pasta. Prova que há mistérios não esclarecidos e estamos falando do seu filho que depende de você se apegar a ela e depois descobrir algo pior pode ser devastador. Gustavo não deu resposta imediata, mas uma ansiedade começou a mordê-lo. Não que achasse Tânia mentirosa, mas o medo de errar novamente surgia. Renata percebeu a hesitação e pressionou. Você tem que investigar. Pode ser que ela queira algo grande. Uma herança, uma jogada financeira? E se o Nicolas for apenas um caminho? Naquela mesma tarde, Gustavo chamou Tânia ao escritório. Ela entrou com o rosto calmo, mas ao encarar a expressão dele ficou séria. Algum problema? Preciso te perguntar algo. Por que nunca mencionou seu episódio na delegacia? A feição dela não era de culpa, e sim de dor. Eu sabia que chegaria o dia dessa pergunta. Por que escondeu? É uma história traumática e achei que você não se importaria. Mas agora me importo. Ela inspirou fundo de olhos fechados por uns segundos. Eu encontrei uma criança largada num ponto de ônibus, chorando suja sozinha. Peguei no colo e fui à delegacia pedir socorro, mas me trataram como se eu fosse criminosa. Me apavorei. Saí correndo, mas acabei voltando. Entreguei a criança e saí. Fiquei dias mal, só quis ajudar. Gustavo calou. Queria acreditar nela. E tudo dizia que era verdadeiro. Mas as dúvidas já haviam sido plantadas. E sobre abandono de emprego. A mulher que me contratou não pagava o que devia. Me tratava mal, saí, e ela me processou, mas desistiu antes da audiência, pois sabia que eu tinha provas. Tenho tudo aqui. Ela concluiu. Gustavo acenou com a cabeça, ainda inquieto. Então você não confia mais? Não sei, só estou tentando entender. Nunca escondi meu passado por ser desonesta, apenas não quero que isso defina quem sou hoje. Tânia levantou com os olhos marejados, mas fala firme. Se achar melhor que eu vá, avise logo, porque meu sentimento por esse menino jamais foi uma farsa. Ela se retirou antes que ele respondesse. Gustavo ficou sozinho, encarando os papéis e travado entre medo de novamente ser enganado e a certeza de que perder Tânia seria um erro maior que qualquer engano. Naquela noite, Gustavo se revirou pelos cômodos, tentou assistir TV, abriu a geladeira, desligou luzes, caminhou para lá e para cá sem rumo. O rosto de Tânia não saía de sua mente, nem a forma como ela se despediu. Todos estavam sofrendo com aquela sombra pairando, e ele, pela primeira vez, não sabia se suportaria se ela fosse embora. O sol mal havia surgido quando ele tomou uma decisão. Subiu até o cômodo de Tânia e bateu na porta 2 vezes sem resposta. Na terceira, ela abriu com o rosto abatido, cabelo preso de qualquer jeito. Aconteceu alguma coisa com o Nicolas? Preciso falar com você. Ela estudou o olhar dele meio confusa. Abriu a porta e ele entrou. O quarto era simples.
Cama estreita, criado mudo com um copo de água, algumas roupas numa cadeira e a mochila num canto fechada, pronta para partir. Gustavo varreu tudo com os olhos e sentiu o peito apertar. Você ia sair? Talvez fosse o melhor. Não gosto de ficar onde não me querem. Ele permaneceu em pé, olhando ao redor. Desculpa, Me conta quem você é de verdade, tudo mesmo sem omitir. Tânia sentou na beirada do colchão. Encarou-o em silêncio, mas transparecendo tristeza e coragem. Não sou nada além de alguém que aprendeu a sobreviver. Minha mãe me expulsou de casa aos 17, porque engravidei o pai da criança, sumiu. Fiquei sozinha. Morei em pensão, trabalhei em várias casas. Meu filho faleceu aos 2 anos por pneumonia. Não tive assistência direito e aquilo me destruiu. Mas segui porque não tinha escolha, entendeu? Gustavo apenas ouvia. Então ela prosseguiu. Depois disso, passei a cuidar de crianças com limitações. Me via nelas, via meu filho. E isso curou parte da dor quando notei. O Nicolas foi algo instintivo. Sabia que ninguém mais cuidaria dele como eu podia, e eu não vim atrás de aproveitamento ou golpe, só queria cuidar de quem precisava. Gustavo ouviu sem tirar os olhos dela. Por que não contou antes? Porque não queria que me olhasse com pena, e sim como profissional capaz, mas esse menino me conquistou muito além disso. Ele se aproximou. Estava hesitante, mas cheio de sentimentos. Nunca conheci alguém como você. Ela balançou a cabeça. Eu também nunca conheci ninguém como o Nicolas. Gustavo sentou ao lado dela. Devagar, aquilo era inédito. Eles sempre mantiveram distância, mas agora era inevitável. Ontem, depois que você saiu, fui ao quarto dele, ele dormia. Segurou meu dedo como se implorasse para não brigarmos contigo. Tânia sorriu, o choro contido. Ele é importante para mim também. Os dois ficaram quietos por alguns minutos. Existia um turbilhão invisível ali no ar. Você acha que já está envolvida demais? Ele arriscou. Já estou e não me arrependo. Naquela hora não havia mais barreiras nem distância, apenas duas, dores compartilhadas e um menino que precisava dos dois no dia seguinte. Tânia acordou inquieta, mas focada. Queria testar algo que lembrara de sua infância, encheu bexigas e decorou o quarto de Nicolas com cores vibrantes. Quando ele acordou, se deparou com aquele cenário diferente. Tânia estava sentada no tapete empurrando um bichinho de borracha, fazendo um barulho engraçado. E Nicolas soltou uma gargalhada tão imprevista que o coração dela disparou. Foi a primeira vez que Gustavo o escutou rir de fato. E nem notou que chorava de emoção do outro lado da câmera. A partir daí, a casa ganhou cor. E Nicolas passou a reagir cada vez mais. Tânia implantou uma rotina personalizada e Gustavo passou a integrar essas atividades, não mais como um fantasma, mas como um pai presente. Chegava a almoçar no quintal ao lado deles, falava besteira sobre o escritório e gradualmente foi se deixando levar numa tarde. Nicolas teve febre. Tânia constatou. 38,6. Usou compressas. Avisou Gustavo que subiu correndo mesmo de terno. Sem retirá-lo, ficou ao lado do menino, segurando a mão dele. A febre foi subindo, passou de 39. Nicolas tremia. Tânia correu para o banheiro, ligou a água morna da banheira e mergulhou ele, protegendo-o inclusive com o corpo todo molhado, vestida. Gustavo tentava acalmá-lo, dizendo: "Você é forte, meu filho, aguenta." E aos poucos a febre cedeu e Nicolas relaxou. Tânia encostou a cabeça na borda do recipiente, exausta. Mas com um sorriso de alívio no rosto, ele estava seguro. Gustavo ajudou a secar e recolocá-lo. Na cama levantou a coberta e ficou com os olhos úmidos sem conseguir falar. Tânia se sentou no chão, encostada na parede, enxugando os cabelos molhados. Ele se sentou perto. A respiração ainda acelerada. "Obrigada. 1000 vezes eu faria o mesmo." O silêncio que se fez não era incômodo, mas transbordava significados e pontos de conexão.
Renata observava tudo aquilo de longe, mordendo lábios sem aceitar a perda de controle. Recorreu então a um velho expediente e fez uma denúncia anônima ao órgão de proteção, alegando que Nicolas estava sendo cuidado por pessoas sem habilitação num ambiente que poderia prejudicá-lo, e deixou registrado o nome de Tânia com endereço e tudo. 2 tardes depois, às 15 horas, a campainha soou. Tânia estava com Nicolas folheando livros. Gustavo atendeu espantado com as 2 funcionárias públicas. Recebemos denúncia de uma suposta situação irregular. Viemos averiguar. Gustavo tentou manter a calma, pediu que entrassem. Tânia ficou imóvel, deu os papéis que comprovavam seus cursos e... referências às autoridades vasculharam, rotina medicações. O quarto conversaram com Gustavo, foram polidas mas assertivas, e ao final decretaram: vamos analisar as informações, mas aconselhamos suspender o trabalho da cuidadora até segunda ordem. Tânia abaixou o olhar, recolheu seus documentos e subiu. Gustavo ainda tentou argumentar, mas não havia jeito, eram procedimentos legais. Nicolas balançava a cabeça confuso e foi se retraindo. Os agentes se foram e Tânia já arrumava as coisas. Você não vai embora. Gustavo esbravejou. Não tenho escolha, se ficar posso te causar problemas e piorar para o Nicolas. Ele andava aflito. Ele vai sentir tanto sua falta, ele não vai entender. Eu sei, mas é assim que tem que ser. Tânia fez as malas. Desceu com o coração em estilhaços. Nicolas viu e começou a se contorcer, emitindo barulhos de desespero. Tânia correu até ele e tocou seus ombros. Meu amor, eu volto, eu prometo, só aguenta um pouco, tá bem? Ele agitava os braços, apertando o pulso dela, como se implorasse. Gustavo ajoelhou-se e tentou acalmá-lo. Nós vamos dar um jeito, filho, eu prometo. Mas prometer ali soava vazio, pois tudo estava fora do controle. Renata usava a lei e o tempo contra eles, e Nicolas seria o maior prejudicado. Tânia saiu, levando apenas o que cabia numa mochila. Gustavo ficou na entrada, incapaz de retê-la, e viu o filho definhar ali quieto a casa. Virou um limbo de novo. Nicolas recusava comida. Não se interessava por brinquedos. Passava o dia olhando a janela, a cada movimento diferente no corredor. Se agitava como se esperasse Tânia entrar, a nova enfermeira. Não durou 72 horas. Disse que o menino não colaborava. Gustavo se sentia duplamente culpado. Sabia que deveria ter feito algo a mais para segurar Tânia. E aquela culpa crescia num dia de desespero. Gustavo decidiu enfrentar o órgão de proteção. Foi ao local sem advogado. Exigiu falar com o responsável. Implorou. Meu filho está sofrendo por causa de um afastamento precipitado. A Tânia não representa risco, a ausência dela sim. Ouviu. Respostas frias sobre protocolos. Demorou horas tentando explicar. Saiu de lá mais preocupado do que entrou, pois o processo seria lento e Nicolas não tinha tempo. Quando regressou, Renata estava na sala como se nada tivesse acontecido, tomando café. Sumiu hoje cedo, hein? Gustavo fitou-a com ódio contido. Você soube que ele piorou, quase teve um colapso? Ah, mas parece que está melhor agora, não? Não, Renata, ele parou de comer, de beber, quase apagou, e tudo por culpa sua, que arrancou a única pessoa que trouxe vida para ele. Ela continuou com seu ar de superioridade. Você tá cego, Gustavo. Essa mulher te colocou num transe, te fez ficar vulnerável e agora colhe as consequências. Gustavo, sem paciência, replicou: ela salvou meu filho, enquanto você só finge cuidar porque nunca o amou. Renata se revoltou. Eu sempre estive aqui. Pela Letícia e pelo que essa casa representa, nunca pelo Nicolas. Acabou. Vou alterar toda a papelada para te tirar de qualquer decisão. E se insistir, aciono a justiça. Ele é meu filho e quero que você fique longe. Renata esbravejou, mas percebeu que Gustavo estava decidido e foi embora, batendo os saltos no chão, ainda praguejando. Gustavo subiu até o quarto, encontrou Nicolas retraído e lembrou-se de Tânia. A gente vai trazer ela de volta, eu juro.
Pegou o telefone e ligou para ela. Ela atendeu num tom abatido. Tania, eu preciso de você. O Nicolas precisa e eu... Também eu fui fraco, mas chega agora. Vou resolver, nem que tenha que bater de porta em porta. Ela ficou em silêncio, mas ele conseguia ouvir o choro contido do outro lado. Obrigada por me dizer isso. Não me agradeça, só se prepare para voltar. E desligou na sequência. Gustavo correu atrás de advogados, apresentou recurso, conversou com juízes, escreveu cartas relatando que Nicolas entrara em estado crítico pela retirada abrupta de Tânia e que a denunciada não oferecia nenhum perigo, mas sim apoio fundamental. Surpreendentemente, a autorização para retorno provisório saiu mais rápido do que previra. E Tania pôde retornar oficialmente à mansão, sem que Renata tivesse chance de barrar no mesmo dia. Tania chegou de volta à mansão segurando a mesma mochila surrada. Mas o olhar dela era outro, continuava sereno, mas carregava um medo agora diferente. Receio de que tudo pudesse desmoronar de novo. Mas quando Nicolas a viu passar pela porta, soltou um som que quase soava grito de alegria. As lágrimas brotaram dele. Ela largou a mochila e o abraçou, ficando tempo interminável naquela posição. Gustavo contemplou a cena da porta com olhos marejados e a certeza de que não podia deixar ninguém separar aquilo. Tania de imediato retomou a rotina com o menino e a casa readquiriu leveza. Nicolas se refez novamente e voltaram as pequenas conquistas, como sorrisos e tentativas de vocalizar. Mas agora Gustavo não ficava de longe. Participou ativamente da rotina, ajudando em brincadeiras na área externa e passando a maior parte do dia com eles. Porém, algo martelava a mente dele: o passado de Tânia. Não os boatos de Renata, mas a história que ela não contara por completo e sempre surgia no olhar dela quando abraçava o garoto, como se existisse um segredo mais profundo. Uma tarde ele a chamou para caminhar no jardim. Tania empurrava a cadeira de Nicolas com paciência. Gustavo andava ao lado observando. Ainda há algo que eu não saiba? Ela parou, encarou o chão. Tem sim. Ele gelou. Então me diga. Por favor. Ela soltou devagar. Lembra daquela denúncia de que fui à delegacia com um bebê? Era meu filho. Gustavo arregalou os olhos. Mas você disse que ele morreu aos 2 anos. E morreu, mas antes disso eu fiz de tudo. Corri para a delegacia pedindo ajuda, porque não tinha condições, era ignorada. Só me restava pedir misericórdia. E no fim, descobriram que ele tinha paralisia também. Fiquei ainda mais sem apoio. Você consegue imaginar? Gustavo não pôde responder na hora. Só tocou o ombro dela. Por isso, Nicolas mexeu tanto comigo desde o começo, porque ele me lembra meu bebê, cada detalhe, o jeito de se expressar no olhar, mas juro que não estou querendo substituir meu filho falecido, é simplesmente amor. Gustavo respirou fundo. Não acho loucura, apenas uma força que eu nunca vi antes. E se alguma coisa for importante para você, é para mim também. Tânia se aliviou o suficiente para sorrir. Obrigada por confiar. E Nicolas mexeu os dedos tocando a mão dela, como quem abençoava esse momento. Os dias seguiram, tranquilos, até que um oficial de justiça chegou trazendo nova liminar, fruto de ação articulada por Renata, pedindo afastamento imediato de Tania, usando como base instabilidade emocional e processo ainda em tramitação legal. Gustavo leu incrédulo. Tania na sala ficou pálida. Então terei que sair de novo, ele confirmou segurando a raiva. Por enquanto sim, mas eu vou lutar. Nicolas começou a se agitar, batendo nos apoios da cadeira. Tania correu até ele com a expressão angustiada. Calma, meu bem, eu juro que vou voltar, mas agora preciso ir para não trazer mais problemas. O garoto tentava agarrar o braço dela. Gustavo sentiu vontade de explodir, mas tinha as mãos atadas e a viu partir mais uma vez. Dias se passaram. Nicolas regrediu, parando até de beber água, e entrou em nova crise. Foi hospitalizado,
Gustavo dormiu em cadeira de hospital, atordoado. Vendo o filho naquela situação, os médicos diziam que era psicológico estresse extremo. Gustavo não suportava ver Nicolas naquele estado e ali resolveu redigir à mão uma carta emocionada endereçada à juíza, relatando cada detalhe de como Tânia havia salvado a vida do filho em poucas linhas. Implorava que a justiça não ignorasse o que estava fora dos papéis. Se a justiça serve para guardar o que é mais sagrado, então escutem o que não é dito nos autos, pois às vezes o que salva alguém é somente uma pessoa. Entregou pessoalmente no fórum e voltou rezando para que surta efeito. Renata apareceu novamente fingindo surpresa. Fiquei sabendo do Nicolas melhorou. Gustavo virou-se com olhos duros. Você acabou com tudo, Renata. Ele tá no hospital quase que sem reação. Ela fez cara de desdém. Exagero seu. Pare. Você não se importa, se tivesse não teria feito isso. E não se preocupe, estou removendo você de toda e qualquer decisão legal sobre o Nicolas e se insistir, aciono medidas restritivas. Ela arregalou os olhos, mas viu que Gustavo enfim a confrontava de verdade. Você vai se arrepender. Não vou. O único arrependimento é ter aceitado você tanto tempo. Ela saiu furiosa. Gustavo respirou tremendo, mas ao mesmo tempo sentia libertar a casa. Precisava de paz. Nicolas precisava de Tânia, e Gustavo sabia o que faltava. Fez contato com o advogado e exigiu: mude o testamento e as decisões de tutela. Naquela mesma tarde, formalizaram mudanças, deixando clara a independência total de Tânia no cuidado e garantindo seu lugar oficial ao lado de Nicolas, até se Gustavo ficasse incapacitado. Era forte, mas inevitável. Ela é a única que realmente ama ele além de mim. Gustavo, afirmou o advogado, registrou tudo e no fim do dia Gustavo voltou ofegante. Tânia estava temporariamente num quarto barato do outro lado da cidade. Ele foi direto até lá. O prédio era simples, sem porteiro. Subiu as escadas na penumbra até achar a porta dela. Bateu. Tânia apareceu no batente com o rosto abatido. Aconteceu algo com o Nicolas. Ele ainda não está bem, mas já sei como resolver. E só falta uma coisa: você voltar em definitivo. Sem brechas, sem pendências. Ela tentou argumentar, mas Gustavo foi firme. Chega, eu arrumei os papéis, a juíza acatou. Tu vais ter direito assegurado de cuidar dele e eu não te deixo sozinha nunca mais. Ela se rendeu, chorando silenciosamente. Eu não quero prejudicar vocês. Prejudicar? Você é a única salvação. Pegou a mão dela e levou até o coração. Vem comigo agora, não podemos perder mais tempo. Os dois voltaram de carro sem falar muito, mas era um silêncio cheio de significado quando chegaram. Nicolas ainda convalescia, mas ao ver Tânia, algo brilhou nele. Ela encostou a testa na dele. Eu prometi que voltaria, te amo como se fosse parte de mim. Nicolas fez de novo o sinal com os dedos abrindo e fechando. Gustavo ali do lado via e se emocionava. Dias depois o menino se recuperou. Enfim, e voltou a sorrir. A rotina consolidou, a casa nunca mais seria a mesma e ele também não uma noite. Gustavo a encontrou na varanda onde Nicolas dormia, ao som de canção suave. Tânia fitava a lua, parecia nostálgica. Nunca imaginei ter tudo isso de volta. Nem eu, mas agora entendo que não preciso de mais nada além de você e ele. Ela esticou a mão. Ele segurou firme, e sob o luar sabiam que aquela história tinha se recomposto e que nada poderia destruir mais uma família que o acaso construiu e que o amor tornou indestrutível. Naquela madrugada, Tânia despertou com um aperto, mas ao ver Nicolas dormindo e Gustavo logo ao lado, sentiu que já não estava sozinha. Seu passado se tornara impulso para um presente que ela jamais sonhara e finalmente podia dizer em paz: eu não sou a mãe dele por laços de sangue, mas hoje eu sou de alma. E por fim,
Nicholas repousava com um sorrisinho porque sabia que, pela primeira vez, estava onde sempre deveria ter estado.